que não faltará herdeiro no trono sobre a tua descendência, Davi. Então até hoje nós estamos, né, vivendo essa profecia, só que é igual às pessoas que têm sucesso. As pessoas falam dela quando ela está lá no topo, sim, mas ninguém sabe o que ela fez para chegar lá. Pegou aí? Pegou, Marco Antônio? As pessoas falam quando estão lá no topo. Algumas pessoas falam aí como é que tá agora, todo bestão e tal. Mas ninguém busca escacaviar, investigar como foi ou o que ele fez para chegar lá. Vamos falar? Hoje você vai atentar para isso. Hoje você vai atentar para isso. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu vou ler o texto e vou pular alguns versículos e você acompanha comigo aí. Vou começar no versículo 1 e aí, na maneira que eu for pular algum, você acompanha comigo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, pois enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Já quero parar, que é para não passar batido. Tenho provido é o mesmo que tenho me agradado. Glória a Deus. Porque dentre os seus tem um que eu tenho me agradado. Porém disse Samuel: como irei eu, pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma bezerro das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 3: e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Quer dizer, já estava sendo escolhido. Já era escolhido e Samuel não sabia. Versículo 6: sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Versículo de número 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os teus mancebos? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel: envia e manda chamar, porque enquanto ele não se assentar com a gente, até que venha aqui. Então mandou em buscar dele e trouxe. Era ruivo, formoso, e seu semblante era de boa aparência. Olha aqui as qualidades. Ele era ruivo, formoso, de semblante de boa aparência. Aleluia. Feche seus olhos, coloca a mão aí no seu coração, querida. Onde quer que você esteja aí, eu quero orar em nome de Jesus. Pai, eu quero nesse instante, ó Deus, esquecer de tudo que eu já sei. E pedir que o Senhor provenha em mim nessa hora, no abrir e fechar da boca, a sabedoria dos céus, aquilo que o Senhor me deu agora pela manhã ali naquela fazenda, Senhor. Nada que venha do que eu já conhecia, mas que agora venha algo novo, direto do trono, que transborde meu coração e o coração de cada um que está aí ouvindo, porque é a tua palavra e ela já é a maior revelação. E eis aí os teus filhos, onde quer que esteja, nos quatro cantos da terra, ouvindo e vendo, que eles sejam alcançados pela tua palavra no nome de Jesus. Amém? Como eu vinha falando na introdução, muitos conhecem a história de Davi, o legado de Davi e coisas tremendas que Deus fez pelas mãos de Davi, mas acaba aqui passando desapercebido pequenos princípios e valores que Davi precisou
fazer e acontecer, porque Davi tinha coisas peculiares com ele. E eu quero dizer uma coisa para você, eu quero intitular essa mensagem. Eu quero intitular essa mensagem com a seguinte frase: história de rei não se faz no trono. História de rei começa no meio do pasto. Glória. Aleluia. E combina certinho o que estava sendo falado para o Marco Antônio aqui. O Marco Antônio está sendo tirado lá dentro da Serra do Mel, olha, do interiorzinho aqui, do Rio Grande do Norte. Olha para onde é que ele já vai, com passagem comprada e tudo, lá para Israel. Aleluia. Vai combinar certinho, tu vai pegar, meu filho, segura aí. E cadeira, eu sentei nessa cadeira aqui, meu amigo. Essa cadeira aqui é cadeira de rei, vamos dizer, cadeira de trono, um negócio bonito, gostoso, bacana, um negócio bem confortável aqui, né? Só senta profeta, né? Glória a Deus. E aí talvez algumas pessoas estão me vendo aí, ó, de Fortaleza, de alguns cantos que me acompanham, e tu tá dizendo, rapaz, acaba desse que usava droga, parecia uma bestada do reino no meio da rua aqui, onde é que está ali, ó, é agora, né? Promessas de Deus. Eu quero falar só uma coisa para você. Se você viver princípios que você vai aprender aqui hoje, Deus vai te levar em lugares melhores e mais altos ainda. Pode ter certeza. Vamos lá, eu quero falar de princípios. Para você entender, não vou entrar muito no âmbito, porque vai ser uma mensagem grande, e já foi tempo aqui suficiente, mas esses princípios eu não vou deixar desapercebidos. História de rei, legado de rei, não se inicia no trono. História de verdadeiros reis se inicia no meio do pasto. Por que Samuel, ele olha para Eliabe, o primeiro filho que foi apresentado, e diz, é esse aí. Porque ele era de porte alto, bonito, formoso, cara de guerreiro. Por quê? Eu não acho ruim por isso. Pessoas pregam aí dizendo que Samuel estava sem a visão espiritual nessa hora. Não. Porque o primeiro contato visual que Samuel teve com Saul, e o Senhor confirmou que era para ser rei, Saul estava correndo atrás de uma jumenta brava. Que era poucos que faziam isso. Primeiro contato visual de Samuel com Saul era, olha, de um homem formoso, robusto, forte, cara de guerreiro. Depois que Saul desobedeceu ao Senhor e Deus chama Samuel e diz, ó, vou prover um outro rei. O que Samuel sabia do que Deus se agradava, amém, queridos? Como rei, era a imagem que Samuel tinha visto em Saul. Forte, robusto e cara de guerreiro. Por isso que Jessé, ele bota o primeiro filho, mais bonito, robusto e com cara de guerreiro. E Samuel, vixe, é esse aí. Não era que Samuel não tinha visão espiritual, era porque Samuel não estava entendendo a reviravolta que Deus ia fazer no meio do povo de Israel. E também Samuel naquela hora não estava vendo princípios e valores que Deus estava querendo que ele mesmo aprendesse. Que nós vamos ver aqui princípios e valores praticados por Davi na essência dele. Sim. Na essência de Davi, ainda como jovem no meio, cuidando das ovelhas do seu pai, já tinha essência nele, princípios de essência. Pega comigo aí para você ver. O primeiro princípio que nós vamos ver em Davi, que o levou ao legado de rei, a ser um escolhido do Senhor, porque a palavra tenho eu provido um rei no meio dos seus filhos, tenho eu me agradado do que eu tenho visto no meninozinho, franzino, ruivo, de aparência boa, fazendo no meio de uma malhada. Primeiro princípio, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Honrar pai e mãe. Quer ser grande um dia? Quer crescer? Quer galgar lugares e patamares altos? Vamos lá. Quer ser um Davi? Vamos lá. Primeiro princípio, honrar pai e mãe. Por que Davi honrava pai e mãe? Porque ele estava cuidando das ovelhas. Não era um trabalho que expunha para uma pessoa ter status e aparecer. Davi estava fazendo o que os irmãos deles não queriam fazer.
Davi estava cuidando das ovelhas, que talvez para os irmãos era o pior dos serviços da casa. Talvez o próprio Davi não gostasse de fazer, mas estava fazendo por obediência e para honrar pai e mãe. Meu irmão, entenda uma coisa. Ainda que você tenha que fazer coisas que não é legal diante dos seus olhos e que também não é bom segundo a sua vontade, mas pela honra de pai e mãe, faça. Faça. Ainda que o trabalho não seja, ainda que a posição não seja a que você queria. Eu vou agora trocar a questão de pai e mãe para o líder, para o pastor. Porque Jessé era o líder da casa. O pastor é o líder do seu ministério. Preste atenção. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Talvez você quer galgar posições na igreja, talvez você quer galgar, entendeu, postura na igreja para se promover. E aí quando um pastor, quando um líder vai para você ir lá para a portaria apenas para receber os irmãos e dar uma boa noite à paz do Senhor, você diz, que é isso, pastor? Não pode para dar uma saudação? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O princípio da honra. O princípio da honra, ele leva você a patamares que você nunca vai imaginar você viver. Meu irmão, por obediência e por honra, Davi, mesmo não querendo estar fazendo aquele serviço ali, ele estava fazendo porque era o que seu pai e sua mãe pediam. Era a responsabilidade que era dada para Davi. Então, meu irmão, quando um pastor, quando um líder seu direcionar algo para você, ainda que você não ache legal, faça por submissão e por obediência. Aleluia. É honra. Princípio da honra. Honrar pai, honrar mãe, honrar o seu líder. E não faça biquinho, não. A Bíblia não vai dizer em nenhum momento que Davi murmurava por ser. Era o primeiro que saía de casa, o mais cedo que saía de casa e o último que chegava. Porque tinha ovelha desobedientezinha que para o Davi trazer, entendeu, para dentro do curral, era difícil. Não é assim não. Só chamar e as ovelhas vir não. As ovelhas desobedientes. Então, às vezes, Davi estava quase chegando já no celeiro para botar as ovelhinhas do seu pai e da sua mãe guardadinha, uma se escapava, uma fugia, uma que desobedeceu, lá vai Davi voltar lá para o meio do pasto, muitas das vezes, para trazer ela de volta. Enquanto seus irmãos, cheios de honra, cheios de pompa, servindo o exército de Saul. Aleluia. Pega aí esse primeiro princípio. Só nesse aí dá uma mensagem tremenda, mas eu vou falar aqui muitas coisas para você aqui ainda. Mas eu quero que você pegue os princípios, porque talvez hoje, o que vai ser ministrado aqui, algum desses princípios vai falar muito forte no seu coração. Talvez esse primeiro princípio já está batendo forte. Eu vim aqui para falar o que Deus mandava eu falar. Se vai doer, se vai bater, aí é problema com você. Depois a pastora Ângela passa metiolate, faz um curativozinho aí em ovelha que vai ficar ferida, com biquinho. Depois o pastor Vinícius também fala lá com as ovelhas dele lá, ficar ferida, mas ele vai falar o que Deus vai mandar eu falar. Então, se doer, deixa doer. Eu vou falar uma coisa para você. Irmão, prenda aí o cinto na sua cadeira, que é para não dar tempo nem você fugir, porque o cajado vai descer. Aleluia. Vamos lá. Segundo princípio, praticado por um jovenzinho, um meninozinho Davi, que faz toda a referência de um bom líder. Davi, ele dava a sua vida com o melhor que ele fazia. O complemento do primeiro princípio, fazer por submissão, por honra a pai e mãe ou a pastor líder. E ainda quando fazer, não faça murmurando, não faça reclamando. Faça e dê o seu melhor. Aleluia. Faça como se fosse para o Senhor. Faça dando o seu melhor. Davi, ele como jovem, o princípio de pastor que era latente nele, que ele dava vida pela ovelha, porque ele lutou contra o urso e contra o leão para não perder nenhum de suas ovelhas. Aleluia. E a diferença de um verdadeiro pastor, e a diferença entre Davi e Saul, é que Saul, você não via Saul lutando pelo seu exército, pelas suas ovelhas, entendeu? Pela responsabilidade que Deus deu
para ele como rei de Israel. Saul se acovardou. Na hora do pega para capar, Saul mandou um bocado de soldado se esconder lá no trono dele, lá ainda ficou com medinho. Entendeu? Mas Davi, os princípios dele ainda é jovem, dando a sua vida pelas ovelhas e dando o seu melhor. O princípio de um pastor que está lá em João 10:10. Eu sou bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E os mercenários, ainda vai falar dos mercenários, porque os mercenários enganam e deixam as suas ovelhas abandonadas na hora do pega para capar. Justamente o que Saul fez. Então, querido, ovelha, servo de Deus e serva de Deus, para você que tem posição na igreja, para você que almeja posição na igreja, faça valendo como se fosse o seu melhor. Dê a sua vida para honrar o ministério e honrar a sua liderança. Porque pode passar desapercebido até mesmo pelo olhar do pastor. Mas pelo olhar de Deus não passa desapercebido o que você está fazendo. Aleluia. Pode passar desapercebido ao olhar da liderança, ou até mesmo da mídia. Pode passar desapercebido porque você não está nos holofotes. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem uma câmera ligada, meu irmão, conectada diretamente em você, que nada passa desapercebido. Aleluia. Pode ser que o pastor passe por você, que o líder passe por você e não lhe agradeça e não lhe elogie. Mas Deus está preparando um banquete de honra. Entenda isso. Até Samuel ficou assim, todo sem jeito. Quando foi ter que ungir Davi, quando Deus vai falar, é esse aí. Samuel deve ter ficado todo assim, como é Samuel. Porque tu está olhando só pela aparência que está de fora. Eu já conheço esse menino aí, os princípios que ele vem praticando, é o que está lá dentro dele. Se for potencializado e melhorado o que já há dentro desse menino, eita, ninguém Glória. segura na bagada sob. Tem coisas dentro Aleluia. de você, querido, que talvez está precisando só de um aperfeiçoamento. Tem coisas que já há em você, entendeu? Como jovenzinho lá no meio das malhadas que você já faz, que você pratica, que muitos não veem, que se for potencializado e melhorado uma coisinha, vai te levar a lugares muito altos. Pode ter certeza disso. Terceiro princípio, ousadia, coragem e comprometimento. Davi, ele ao enfrentar o urso e o leão, ele mostra ousadia no serviço e na responsabilidade que colocaram nas suas mãos. Podia colocar qualquer outra coisa nas mãos de Davi. É por isso que Davi, preste atenção, nesse princípio, ele cria legado. Cada princípio desse aqui, pastor Anja, cria legado. Davi foi ousado, corajoso e comprometido. E ovelha do meu pai aqui ninguém pega não. Ovelha do meu pai aqui não mexe não. Primeiro porque Davi não queria chegar em casa e dizer, pai, perdi uma. Ele não queria dizer. Comprometido, doido para agradar ao pai, dando o seu melhor ali no pior serviço que podia ter da casa, entendeu? Entenda aí. O comprometimento, a ousadia e a coragem de Davi foi tanta que quando ele foi enfrentar Golias, ele usou essa ousadia. E quando, depois já vencido Golias, que Saul bota ele em linha de frente de batalha, ele ia com a convicção da ousadia e do poder de Deus sobre a vida dele. Como é? Quando Davi recebeu, olha aí, o desafio que ele queria, a filha de Saul, 300 prepúcios, Davi não contou pipoca, mas, sabe, a ousadia enquanto ele era menino, para cuidar das ovelhas do seu pai, deu substância a ele a viver qualquer situação, meu irmão. Aleluia. Quando você pratica esses princípios, preste atenção. Um cara quando quer ficar forte, ou uma mulher, quando ela quer ficar sarada de corpo, vai para a academia. Os músculos, eles vão crescendo através do exercício. Então assim, você não fica forte de uma hora para outra, não é nem um balão de encher.
É com muito sacrifício, é com muito exercício. É por isso que foi fácil Davi enfrentar o gigante, porque ele já tinha matado um urso e um leão. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nenhum rei cria legado, nenhum líder cria legado se não primeiro tiver experiências. Aleluia. Precisa ter experiências fortes para quando te colocar lá com a base rígida, a Deus colocar as estruturas sobre a tua vida. Então a ousadia que Davi teve no início, que Deus viu dentro dele esse princípio, foi a mesma que ele usou em todo o ministério contra o rei de Israel. A mesma ousadia, o mesmo comprometimento e a mesma coragem. Então, querido, se não tem comprometimento com a obra agora, Deus está despertando você a começar